Começamos a nossa aula aqui. Eu não sei fazer gancho. Começamos a nossa aula agora sobre Primal Branding aplicado a roteiros. Então, se você já conhece esse assunto, eu tenho certeza que essa abordagem aqui você nunca viu, porque é a primeira vez que eu faço uma aula dessa. Então, você quer aprender mais sobre roteiro? Começamos agora sobre Primal Branding. Nossa, foi muito ruim isso, hein? Nas próximas melhora. O que é o Primal Branding, pessoal? É um conceito criado por um cara chamado Patrick Hanlon. Ele estudou isso em 2006. Literalmente, ele estudou como que as religiões mais antigas do mundo se formavam. Porque ele queria entender como que era possível um grupo de pessoas distintos se unirem em volta de crenças e defenderem aquilo de forma tão forte. E aí ele percebeu que, da mesma maneira que essas crenças foram colocadas em religiões, elas também foram aplicadas a marcas. E hoje em dia, mais do que nunca, a marcas pessoais. Porque, vocês sabem tão bem quanto eu, uma pessoa pública hoje em dia também é uma marca. E quando a gente aprende a aplicar esse conceito do Primal Branding, que são 7 elementos, você consegue não só criar bons roteiros, mas você cria um movimento, uma comunidade que vai te seguir apesar da sua qualidade, apesar das suas crenças, porque ela vê em você uma liderança. Então, isso que é o conceito. Deixando claro, todo esse arquivo em PDF aqui também vai ser disponibilizado no grupo depois. Então, são 7 tópicos aplicados em roteiros e em marcas que tornam seus clientes parte de uma comunidade. Spoiler. O primeiro tópico é a história de criação. Eu tentei fazer... Olha que imagem linda que eu tentei fazer usando um Hobbit, a Eleven e o Harry Potter. Mas todas as IAs que eu usei falavam que isso é contra as diretrizes dela. Aí eu falei assim, então faça uma criança careca tirando sangue do nariz, um homem muito pequeno que pareça um gnomo e um bruxo que use óculos e tenha um trovão na testa. E ele me entregou isso aí que vocês estão vendo. Pois é, pois é. O que é a história de criação, pessoal? Todo personagem, seja ele real ou não, seja uma marca ou uma pessoa, tem um começo. E a partir do momento que existe um começo, isso tem que ser contado a partir de uma história. É isso que ninguém pode mudar na sua marca. A sua história de criação é literalmente o seu pontapé inicial que fez você começar algo. Não é a partir do momento que você nasceu, mas é a partir do momento em que você recebeu o chamado. É o que a gente estuda, por exemplo, como chama? Amém. Herói, da jornada do herói, sobre o chamado da aventura. A sua história de criação, geralmente ela começa nesse ponto. O que fez o Mr. Beast gravar o vídeo número 1? O que fez o Luke entender que ele era o escolhido? O que fez o Frodo entender que era ele que deveria carregar o anel até Mordor? O que fez o Harry Potter entender que ele era o escolhido? Esse é o ponto de partida que todos nós temos. Todas as marcas também têm, nem que seja a partir do sonho do seu criador. Então, a partir do momento que a gente conta a nossa história de criação, ou seja, qual que foi o pontapé inicial, o que foi a alavanca que nos tirou, isso dá um ponto de conexão com quem nos assiste que é único, porque só eu tenho a minha história. Não existe chat GPT na vida que vai conseguir contar a minha história. Por quê? Porque ela é só minha. E cada um de vocês, cada um dos clientes de vocês, cada uma das marcas que vocês trabalham junto, também tem uma história de criação. E essa história de criação, ela precisa aparecer no perfil de vocês, no roteiro de vocês, com certa frequência. Seja você contando alguns parágrafos falando assim, isso lembra muito meu começo. Eu comecei exatamente assim, como essa pessoa. Ou então com uma foto de perfil, algo que remeta, assim, olha, essa aqui foi onde tudo começou. Essa aqui foi a garagem da Apple. Essa aqui foi literalmente a primeira linha de escrita do Tolkien. Tudo tem um começo, e esse começo precisa ser contado de alguma maneira. Trouxe até uma frase de uma escritora norte-americana, não há agonia igual a carregar uma história dentro de si que não foi contada. Né? Então, todos nós
temos, de alguma maneira, uma história que precisa ser contada. Se você não conta a sua história, às vezes você só vira um apresentador das ideias dos outros. Agora, se você conta a sua história, você cria um ponto de conexão único com quem te assiste. Ô Henrique, só uma pausa. Eu faço muito isso quando tô contando minhas histórias, ainda mais hoje em dia. Antigamente nem tanto. Não, antigamente eu fazia, só que era de uma outra forma. Mas hoje em dia, por exemplo, eu vou falar. Por exemplo, fiz um vídeo falando do Tadala Fellas. Eu contei a história do Tadala. Ele tinha uma polêmica em volta dele, que estava vendendo conteúdo, enfim. E aí, basicamente, perdão, meu trabalho era só falar sobre a polêmica. Mas, porra, e pra quem não conhece o Tadala Fellas? E pra quem conhece o nome Tadala Fellas, mas não conhece como que ele virou o Tadala Fellas? Então eu enriqueci esse ponto, eu apresentei o tema, e depois eu voltei na história, eu sempre faço isso, eu volto na história e apresento, ó, o Tadala Fellas é isso aqui. Só que ao longo da história eu não falo qualquer coisa. A coisa que eu gosto de falar é que todo roteiro ele já nasce inclinado. Por quê? Porque o simples ato de você falar certas coisas e não falar certas coisas já inclina o roteiro para um canto. Então, nesse início, independente se o cara é um merda, se o cara é muito legal, eu sempre dou pontos de conexão. Então, pontos onde nessa história, nesse contexto, digamos assim, no V0, nesse momento pós-gancho, eu apresento os temas a ponto de que você sinta uma conexão com aquilo. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo em praticamente todo vídeo para contar a história. Às vezes eu sei que o público às vezes é um pouco mais jovem, mais adolescente. Cara, eu falo que a pessoa sofria bullying na escola. Nossa, parece um negócio bobo, né? Que tem gente que comenta, que conecta mesmo com aquilo lá é muito grande. A fulano tinha um apelido na escola. Pô, quantos daqui não tinha um apelido na escola? Então isso são detalhes bobos, bem minuciosos que vão se conectando. Isso tem tudo a ver com esse início, né? Esse V0 aí da história de criação. E o ponto que a gente tem que se desapegar é que geralmente a gente vê histórias muito fortes da pessoa que veio lá de baixo, que ela enfrentou vários desafios, vários preconceitos, várias dificuldades financeiras. E realmente essa história tem poder, porque é uma pessoa que saiu do nada e entrou em ascensão. Só que existe também a história da pessoa que nasceu com tudo, porque às vezes a gente tenta fazer uma associação que dificuldade é apenas financeira. Mas quantas pessoas também não têm problemas psicológicos, problemas mentais, o cara rico que teve pai ausente? Então, a gente fazendo uma breve comparação, é como se eu estivesse comparando a história do Harry Potter, que dormia embaixo de uma escada na casa dos tios que odiavam ele, e também a história do Tony Stark, um bilionário que nasce com toda a fama do mundo, mas também que passa por problemas que estão mais ligados a problemas psicológicos e problemas de até éticos do que qualquer outra coisa. Toda essa história, a história para ela nascer, ela tem que ter uma dificuldade para ser vencida ou um sonho para ser alcançado. Aqui eu vou trazer alguns exemplos de aplicação. Então, como que uma grande marca faz? Todos sabem que a Apple começou em uma garagem onde Jobs e o Wozniak trabalhavam em volta de um sonho que se tornou maior do que eles. O MrBeast publicou seu primeiro vídeo no canal há muitos anos e sempre mostrou sua trajetória de crescimento. Saiu de um lugar comum e se tornou o maior do mundo. Como que você agora aplica isso nos seus roteiros? Em alguns dos seus vídeos ou da sua empresa, é importante você aparecer o início dessa história. O que te motivou a começar? Que sonho fez te dar o primeiro passo? Qual o início da trajetória desse personagem que você está contando? Onde a história dele começa a ficar interessante? Então, um outro exemplo muito rápido, a história do Peter Parker, do Homem-Aranha, não começou quando ele nasceu, começou quando ele foi picado pela aranha, enfim, todos os desafios na vida dele começaram a acontecer. A sua história, às vezes, vai começar quando você tem 33 anos, quando veio um eureka, veio um desafio que você resolveu enfrentar. Ela não necessariamente vai começar com uma infância sofrida, ela vai começar a partir do momento que você aceita o chamado para aventura. Esse é o ponto. Segundo, crenças. O que é a crença? A crença é a oração que começa. Eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Em poucas linhas, ela resume tudo que o grupo acredita. Ela declara a crença central. Quem recita está dizendo que pertence àquela comunidade. A mesma frase é repetida por milhões, sempre igual há muitos séculos. É a repetição que fixa a crença e mantém todos unidos. Então, trazendo isso para você, é o seu credo, a sua convicção central, declarada de forma clara. É a frase que você defende em quase todo o seu conteúdo, com uma repetição. A audiência aprende
a completá-la sozinha. Pensando isso em marcas, é quando o Thales Gomes fala que mulher não pode ser CEO. É uma crença dele. Você aceite isso ou não, é a crença dele. E muitas pessoas vão seguir ele por conta dessa crença dele. É a partir do momento em que um outro criador fala assim, não, como a Déia Freitas, líder criadora do maior podcast que tem no Brasil hoje. Todo funcionário dela, depois de 2 anos, ganha uma casa. É a crença dela, que o crescimento é em conjunto. Então, olha só, opostos totalmente diferentes, mas que são sustentados por uma crença muito forte. Essas crenças, elas vão aparecer geralmente quando você coloca a sua opinião no roteiro, ou então quando a sua marca ou o cliente que você trabalha junto vai apresentar. Então, um cara é um corretor de imóveis, ou então é uma imobiliária. É quando ela vai se posicionar que ela só vai oferecer para você aquilo que você consegue pagar. Ela é como se fosse uma crença de marca tão forte que qualquer pessoa que contrata aquela empresa, ela está contratando não pelo que ela já recebeu, mas pela crença de que aquela empresa consegue entregar. É quando uma marca ela consegue repetir tantas vezes a mesma coisa que aquilo fica impregnado, faz parte dela, certo? Bom, como que uma grande marca faz? A Nike destilou o próprio credo em 3 palavras, Just Do It. Reúne muitas pessoas em torno de uma mesma aspiração e superação. Ali Abidal, não sei se muitos conhecem, ele é um criador que ele também é médico, ele começou a mostrar a rotina de estudos dele como um estudante de medicina, e depois ele, por ser muito produtivo, migrou para o nicho de produtividade, e começou a ensinar um nicho ainda maior de como ser mais produtivo. E ele tem uma crença que ele defende que os 50 primeiros vídeos você faz para você mesmo. Os 50 outros são para sua audiência. O que ele quer dizer com isso? Que os 50 primeiros vídeos que você vai fazer para o seu perfil é para você aprender. Depois que você faz 50 vídeos, dificilmente você vai ser muito ruim. Você pode não ser muito bom, mas dificilmente você vai ser muito ruim, porque você repetiu aquilo 50 vezes. Você treinou chutar a bola durante 50 vezes. Então, os próximos 50 vídeos, você está fazendo pensando na sua audiência. Os 50 primeiros faz para errar. Os 50 seguintes faz para acertar. Você vai repetir o que deu certo e eliminar o que deu errado. E como que você consegue aplicar isso? Você transforma a sua convicção em uma frase bandeira, ela que volta nos roteiros. É quase que um slogan. Você tem que repetir ela com naturalidade em contextos diferentes, até que a sua audiência consiga completar essa ideia sozinha. A repetição é o que converte uma pessoa numa mesma crença. Por exemplo, se você está aqui na sua segunda aula do Conteudistas, não é a primeira vez que você ouviu a gente falando que todo mundo é o Homer Simpson. Não é a primeira vez e definitivamente não é a última. Essa é uma crença nossa. Se você fala pro Homer, se você fala de forma que o Homer Simpson consiga te entender, ou seja, o ser mais burro da face da Terra, todos vão conseguir te entender também. É uma crença nossa, essa simplicidade de comunicação para que todos entendam. E até numa aplicação disso aí, prática de formato, tal, Henrique, uma coisa que eu fiz no início, até que me ajudou muito a me posicionar, foi tipo, vocês, toda hora tem um vídeo novo aí que vocês veem na internet de alguém contando a história de fulano, ciclano, beltrano. Só que no início, como eu tava contando a história, eu vi alguém comentar alguma coisa assim, ah, pô, fulano recebeu um arquivo confidencial. Eu, caralho, arquivo confidencial? Eu, que troço é esse? Que eu já sabia, né? Mas, pô, como assim? E aí eu falei, eu abracei, falei, então já é. Eu transformei uma palavra que foi a minha tribo que me deu, eu abracei ela e transformei ela num slogan próprio. Então eu fiz dezenas de vídeos, onde no início, antes de contar a história, tinha tipo abertura de arquivo confidencial. Já parei de fazer isso, tem mais de 3 anos e até hoje as pessoas me conhecem. Pô, ele é o fulano do arquivo confidencial. Até hoje. Então, para você ver como que isso realmente pode ser transformado em brand, mas não foi algo que eu inventei. Foi algo que foi dado para mim, mas também pode ser inventado, como foi os casos citados. E o que acontece? Todos esses elementos, esses 7 elementos que eu estou apresentando para vocês, eles conseguem se tornar elementos realmente de uma comunidade a partir de repetição. Todos eles têm que ser repetidos. É como você estuda uma crença, uma tribo religiosa. Todos eles têm que ter ações repetidas. Só assim eles conseguem fixar isso para a comunidade ou para a audiência. Outro ponto importante é que
Qualquer tipo de elemento como esse, às vezes ele não nasce pronto. Ele pode ir se criando enquanto a comunidade vai se formando também. É como se a gente pensasse que depois do judaísmo, graças ao judaísmo do Velho Testamento, que criou-se a Torá, veio o Novo Testamento, os cristãos. Tudo aquilo foi se criando e até hoje isso tem modificações. Por quê? Porque vários elementos se mantêm, mas novos elementos vão se formando ou se modificando. É assim que se fixa, com repetição. Agora o terceiro ponto. Os ícones, o terceiro elemento. Os ícones são sinais que a mente reconhece em instantes, disparam a essência da marca do movimento da comunidade sem precisar de explicação. Sintetizam um conjunto de crenças e características. Cada um funciona como um atalho para dizer qual comunidade aquilo pertence. Eu trouxe alguns exemplos dos mais diferentes possíveis para que vocês entendam. Então, se eu estou usando uma marca, uma roupa ou um sapato da Nike, isso já remete a algo sobre mim. Se eu uso uma cruz, isso automaticamente diz que eu sou cristão, ou se eu faço esse símbolo aqui, isso é um símbolo também, já remete ao que eu sou. Tem o símbolo do comunismo, que já determina qual o meu lado político e qual a minha forma de pensar, inclusive. E também trouxe aqui uma bandeira, peguei a bandeira do Japão, que era mais... É uma bandeira muito simbólica, é um branco com uma bola no meio, para vocês verem que não precisa de complexidade. Mas quando você vê alguém que é japonês, enfim, com uma bandeira do Japão, aquilo naturalmente já vai carregar. Nossa, essa pessoa deve ser muito inteligente. Nossa, a pessoa é organizada. Nossa, a pessoa... Por quê? Porque o símbolo, ele também carrega junto com você um conjunto de crenças. Um completa o outro de alguma maneira. Só que quando você tem um símbolo, você torna isso reconhecível visualmente, é o que o ícone faz. E aí toda marca, bom, eu não preciso nem me aprofundar muito nisso, mas toda marca que consegue repetir o seu símbolo de maneira frequente, ela com o tempo, ela não precisa explicar muito sobre o que ela faz, né? Então, a Nike, em alguma parte do começo da história da Nike, eles tinham que criar esse conceito do que é ser Nike, o que é o Just Do It. Hoje em dia, o símbolo já diz por ele próprio. Sobre religiões e sobre movimentos políticos, não preciso nem explicar. Eles vão se criando ao longo do tempo e criando mais força a partir do momento que os membros dessa comunidade começam a seguir fielmente o que esse símbolo quer dizer. Com relação a essa parte de ícone, eu vejo muito isso aplicado em criação de conteúdo, quando a gente fala de formatos. Eu acho que é uma ideia parecida, apesar de ninguém ser dono de nenhum formato. Então, essa ideia, ela é bem, ela diverge nesse ponto, né? Mas quando você tem um formato próprio, poxa, eu vejo um vídeo, sei lá, do Cliver, eu sei o formato do Cliver. Eu vejo um vídeo hoje em dia do Bill Gates, tem um formato foda lá que ele faz, esse que é o formato dele. Eu vejo vídeo da Thay, então eu tenho o formato da Thay na cabeça. Óbvio, qualquer um pode ter aquele formato, mas se você vê o formato da Thay com outra pessoa, ó, ela tá fazendo o formato da Thay. Então, é o ícone nosso, a gente vê a Nike, um símbolo parecido com a Nike. E outra pessoa, ó, esse símbolo aí tá copiando a Nike. Então, tem essas nuances, eu vejo muito isso aplicado em formato. Exatamente. E quanto mais o seu ícone é reconhecido e popularizado, mais as pessoas têm a curiosidade. O que é isso? O que isso quer dizer? Bom, como que você consegue trazer essa aplicação? Então, esse sushi da Nike e a maçã da época são identificados sem uma única palavra. O sinal chega antes mesmo do próprio nome. E como que um criador faz? Movimentos religiosos, marcas e países carregam seu símbolo por todo lugar, para trazer rápido o reconhecimento do grupo. Como que você consegue aplicar isso? Busque ícones que representem você, sua marca ou um movimento. Ele pode ser uma criação individual ou algo construído ao longo do tempo, né? Então, como eu disse, nada disso precisa ser, meu Deus, agora que eu vou começar a fazer roteiro, eu preciso de um ícone. Não. Você pode ir se reconhecendo a partir das suas próprias crenças primeiro. O que eu acredito? O que eu me posiciono contra? O que eu vou além? Aí o seu símbolo, às vezes, ele vai aparecendo a partir dessa criação contínua. Bom, rituais. Quem lembra da TV Globinho? Rituais são as experiências repetidas que fazem as pessoas voltarem. É a crença colocada em ação, o comportamento que a comunidade adota em conjunto. É a ida aos cultos ao domingo, é abrir uma Coca-Cola no almoço, é a aula ao vivo toda terça-feira às 8 da noite do Conteudistas. É o ritual que cria previsibilidade afetiva,
a audiência sabe o que esperar e ela retorna justamente pela própria repetição. Eu acho que esse aqui dos elementos é um dos mais autoexplicativos. Eu até trouxe o símbolo ali da TV Globinho, porque todo mundo que era dessa época tinha o ritual de que você chega da escola e você vai assistir sua TV Globinho almoçando. É um ritual. Então, você vê que às vezes, para você seguir um movimento, hoje em dia, se você foi uma criança dos anos 90 que assistiu TV Globinho em alguma parte da sua vida, é um assunto em comum. É algo que você já tem uma troca. Por mais que não seja uma comunidade fechada, você faz parte do mesmo grupo de pessoas que consumiu, que fez parte daquilo. E o ritual, ele pode ser tanto um movimento forte, como uma religião, como isso também é informal, vamos dizer assim. Pessoas que acompanharam aquele movimento. Então, as pessoas que foram emo, as pessoas que foram punk rock, isso está muito ligado à música. Então, nossa, eu lembro que eu era católico e hoje em dia eu sou ateu. Quando você faz parte de um grupo, esse grupo tem algum ritual, inevitavelmente. Eu vejo muito essa questão do ritual aplicado. Óbvio que a gente, como criador, tem essas nuances. Ah, às vezes eu quero postar quarta-feira, 6 da tarde, toda quarta. Mas não é algo, sinceramente, que eu acho muito um ritual muito forte, apesar de ser muito bom e legal ter. Sempre é bom ter um ritual assim. Mas eu vejo muito mais. Um lado muito melhor quando a gente tenta entrar em rituais que já existem. Quando que eu quero. Onde eu quero chegar com isso? Vamos supor, pô, jogo do Flamengo. Assim que terminou o jogo do Flamengo, o que que eu faço? Eu vou na internet para ver o pós-jogo. Eu posso ver comentários de pós-jogo no YouTube. Eu posso ver pessoas que postaram sobre o jogo. Então, acabou o Flamengo, já vou no influenciador, sei lá, Paparazzo Rubro-Negro. Eu quero ver o que que ele falou do jogo. Eu quero ver se ele concorda ou se ele discorda. Qual foi o ponto que ele tirou. Então, eu, como criador de futebol, porra, se vamos supor, eu falo sobre São Paulo, que tem um caso aí, porra, tô falando sobre São Paulo, pô, acabou de acabar o jogo. O que eu posso fazer? Pô, posso fazer um vídeo sobre São Paulo. É um ritual que existe, as pessoas buscarem isso. Outro ritual que existe muito, pô, a pessoa vê, postar vídeo às vezes em horário de almoço. Por quê? Porque as pessoas almoçam assistindo algo. Eu mesmo almoço assistindo YouTube, ou assistindo alguma coisa, sabe? Então é muito bom você pegar esses rituais que já existem no seu nicho e você falar sobre eles. E acho que aqui entra até muito no âmbito do timing, que a gente já comentou, mas é algo mais a fundo, porque ritual tá sempre lá, sabe? Timing é algo que pode, porra, vir uma leva, vir outra, mas o ritual tá lá. Exato. Então, É o culto da igreja. É o culto da igreja. Você vá ou não, ele vai acontecer às 9 da manhã, sabe? é isso É, aí. é a aula do conteudistas, que você pode participar ou não. Vai ter toda terça-feira, às 8 da noite. É a aula do Pedro Sobral, toda terça, às 3 horas da tarde. E esses rituais, eles não necessariamente, eles precisam estar escritos em algum lugar. A Raíssa está mandando um exemplo, podcast é um ritual de ouvir algo, lavar a louça, exatamente. Isso Então, aí. você publicar alguma coisa sempre no mesmo horário, ou com aquele tema definido no mesmo horário, faz com que as pessoas se acostumem com aquilo que você está fazendo, e elas comecem a esperar por aquilo, de certa maneira. Então, Mas pode tem um falar. ponto muito crítico, tá? Que, inclusive é algo que a gente bate muito aqui. Muitos de vocês, até acontece no início, em geral, a gente cria falsos rituais. Então, pô, você postou um vídeo 10 da manhã e deu certo e você acha que seu vídeo só vai viralizar se for postado 10 da manhã. Você não tem nenhuma prova por trás disso, é só uma experiência empírica que você teve, uma experiência particular que você quis generalizar. E não é assim que acontece. Eu gosto, tá? Eu gosto de ter essa experiência. Pô, domingo, posto domingo, no meu caso, sempre tem um engajamento bom. Mas aí, como eu postei tantas vezes e sempre deu certo, eu acho que é algo que vai além do ritual pra mim, algo que pro meu perfil realmente faz sentido. Mas é porque eu fui anos fazendo isso e falei, pô, isso aqui não é mais um ritual, isso aqui realmente acontece. Agora, porra, a pessoa. Tem gente que, não, vou. Eu tenho que. Tem gente, mano, que posta vídeo no TikTok e sai por 1 hora. Porque se não sair do TikTok por 1 hora assim que posta, não vai dar bom. Então você precisa entender se os rituais fazem ou não fazem sentido. Não porque funciona pra você, sim porque funciona ou não funciona. Que se você ficar em falsas crenças e falsos rituais, você vai estar dando. Você vai estar caindo no chão, tropeçando no próprio pé. Eu gosto. E acho que todo criador na real que eu conheço tem seus próprios rituais, suas próprias. Mas vamos chamar esses rituais de manias, que fica melhor? Cada outro tem suas manias. Porra, então eu, por exemplo, eu sempre subo o nível do meu vídeo quando eu vou gravar.
Cara, eu sempre subo pro exato mesmo número. Não é 10, eu não subo pra 10,1 nem pra 9,9. É pra 10. Se subir pra 9,9 eu já fico mal. Eu já falo, já era. Mas é uma mania. Eu sei que não vai mudar em nada. Mas é uma mania. Mas eu tenho ciência. Pô, isso aqui não vai mudar em nada. Mas aquilo que tá bom, vamos continuar. Então você ter a consciência, porra, isso daqui não é regra. Mas beleza, eu quero seguir. Beleza, aí tá certo. Agora, se você tomar algo como regra por causa de uma experiência pessoal empírica, aí você tá indo por um caminho complicadíssimo. É. O ritual, ele vai reforçar os estímulos da sua comunidade de te acompanhar no mesmo horário, numa mesma data. Bom, alguns exemplos aqui. Então, toda religião repete reuniões para cultuar em horários específicos. O futebol é sempre no mesmo horário aos domingos. Para o criador, um criador que repete uma ação por muito tempo cria um ritual com sua audiência. Então, a gente vê isso principalmente para as galera, para os streamers, né? Então, o Gaules, pô, quanto tempo, não sei, parei de acompanhar, mas há quanto tempo o Gaules abria live só de madrugada? Então, ele criou até o nome disso, era a tribo, porque, pô, o cara tá lá de madrugada com ele. Cara, isso vira um grupo muito forte, entende? Porque você tá aprofundando o relacionamento a partir de um movimento repetido, né? E como que você consegue aplicar isso nos seus roteiros? Você pode criar uma linha editorial que é fixa em um dia da semana. Nesse dia em específico, você segue totalmente às riscas a regra dessa linha editorial. Então, por exemplo, é como se toda sexta-feira você fizesse a linha editorial de off-topic. É como se você, todo o seu perfil, você fala sobre jogos. Eu só falo sobre jogos online no meu perfil, todos os dias. Só que toda sexta-feira, 8h30 da noite, eu faço um vídeo sobre comidas. Por quê? Porque é um outro hobby meu como criador. E aí pode até linkar isso. São comidinhas que eu faço para assistir uma gameplay. Só que ele muda um pouquinho. Em vez de eu estar falando sobre jogos, o que você deveria jogar, ou sobre o que eu estou jogando, eu estou falando sobre culinária. Isso vai acontecer, vai fazer com que a sua audiência repila algumas pessoas, vai afastar algumas pessoas, porque você, não, eu não tô aqui por isso, só que vai fortalecer o senso de comunidade. Assim, cara, que da hora conhecer esse seu novo lado. É para isso que o ritual serve. Ele serve para criar um novo hábito e forma de consumir da sua audiência com você. E só para fechar também essa ideia, para ficar acho que bem claro como que é importante isso. Pô, vamos pegar a Ana Maria Braga. Eu acho que a maioria daqui hoje em dia talvez não tenha tempo para ver o Ana Maria Braga. Mas eu te garanto que se for uma prova para você listar 3 quadros da Ana Maria Braga, você lista. Porque são rituais dela ali, vai ter ela cozinhando, vai ter ela conversando com o ex-BBB, vai ter ela vendo ali, vai ter ela falando a frase do dia no final. Então, eu não vejo há muito tempão, olha as coisas que eu sei, porque é um ritual, tá sempre ali. Então é muito fácil da gente memorizar como público. Cara, a não ser que você tenha nascido de 2010 para frente, você sabe muito bem que depois do Jornal Nacional vem a novela das 9, sabe? Por que você sabe disso? Às vezes você nunca assistiu uma novela na sua vida, mas por que você sabe disso, meu Deus? Porque é um ritual repetido há muito, muito tempo. Muito, muito tempo. Eu queria dizer uma coisa que eu acabei de ver aqui. Estou muito feliz porque a gente bateu a meta que a gente queria para essa semana. Tem literalmente, tirando eu e o Jimmy, 20 pessoas online. Na primeira live que a gente fez, tinham 4 pessoas. E essa é a quinta live. E a gente falou semana passada que a gente queria 20 pessoas online. Enfim, mesmo que pessoas vão embora. Estou muito feliz por isso. E se vocês puderem tirar uma foto e compartilhar nos stories, vai ser muito bom e a gente vai compartilhar também. Próximo tópico. A gente está chegando ao fim. São 7. Agora a gente vai para o quinto. O quinto, esse eu gosto bastante. São os não crentes. O que são? Definir quem a marca não carrega tanta força quanto definir quem ela não é. Os não crentes são a oposição que dá o contorno ao grupo. Hanlon, que é o criador do Primal Branding, ele é direto, ele fala o seguinte: dizer quem você é passa por declarar quem você não é. É o que você recusa, é o inimigo comum que aproxima a tribo. Então, são diversos exemplos aqui que eu posso trazer, mas talvez o mais claro para todos nós é: se você é cristão, o diabo é seu inimigo. É, por quê? Porque não é só o que o diabo é, mas é tudo que ele representa. Dizer quem você não é, o que você é contra, também é dizer quem você é.
Obviamente, eu vou mostrar como que você aplica isso a um roteiro, mas é quando você tem posicionamento. Quando você não se posiciona para você realmente e propositalmente afastar certas pessoas, você é simplesmente um mero apresentador. As pessoas podem te assistir, mas não sabem quem você é, não se relacionam com você, não se relacionam com a sua marca, você é um ignorado, um completo ignorado. Quando você tem posicionamento e você fala o que você é e o que você não é de jeito nenhum, o que você não admite, você com certeza vai estar fortalecendo as pessoas que acreditam na mesma coisa. Porque é aquele negócio, eu gosto de fulano, mas ele é muito em cima do muro. Quando você se posiciona, você está fortalecendo a sua comunidade. Como nós sempre dizemos aqui no Conteudistas, nós não estamos aqui para ter um perfil de 1 milhão de seguidores. Talvez isso chegue, não me interessa. Eu estou aqui para ter 1000 fãs fiéis. A hora que a gente abrir essa live aqui e tiver 1000 pessoas participando, eu cumpri a minha missão. Porque eu quero 1000 pessoas que realmente participem, que estejam engajadas, que queiram sair da superficialidade do conteúdo de redes sociais. Pessoas que definitivamente não querem fazer um conteúdo de snack, algo que eu possa consumir e depois eu vou embora. Nós queremos pessoas aqui que aprendam a roteirizar, a escrever textos em que quem está de fora consiga falar assim, caraca, eu não só aprendi algo novo, eu não só descobri algo novo, mas eu gostei da forma que essa pessoa me apresentou. Eu gostei da forma que essa marca, que esse movimento tem falado. Então, quando eu levo isso para uma pessoa falando, isso é muito fácil. Então, a pessoa que segue o Pablo Marçal, aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor, ela acredita fielmente nas coisas que o Pablo Marçal fala. É o general do reino, e é isso, é aquilo, e tá tudo bem. Quando ele se posiciona, ele está repelindo alguém como eu não acredito nisso. E é isso que fortalece a própria comunidade dele. Quando o The Intercept bate em personagens de direita, ele está reforçando exatamente as pessoas que ele quer. Trouxe um exemplo de cada lado aqui, porque é totalmente apartidário. Só para vocês entenderem em questão do que eu tô falando, o que é o conceito da parada. Eu tenho que, de certa maneira, repelir quem eu não quero para fortalecer quem tá comigo. Bom, como que a gente consegue aplicar isso? Então, quando você define exatamente qual lado você é, qual que é o seu inimigo comum. Então, partidos políticos fazem isso o tempo todo, que é a direita e a esquerda, é o ateu contra o religioso, a Apple contra a Samsung, a Pepsi ou a Coca-Cola. É quando você literalmente tem o seu inimigo comum, quem ou o que você está combatendo. O quem é um pouco polêmico, mas enfim. Como um criador toma posição contra uma mentalidade dominante do próprio nicho, nunca contra pessoas. Por quê? Porque é como se você estivesse combatendo conceitos, não necessariamente alguém. Né? O próprio demônio, o diabo, é porque o que ele representa. Ele é o líder oposto do lado que eu estou. Né? Então, como que você consegue aplicar? Construa um antagonista de ideia que reaparece nos roteiros, um clichê, uma prática preguiçosa do nicho, que você combate com regularidade. A cada vídeo que nomeia esse inimigo comum, quem concorda se sente mais dentro. O alvo sempre é uma ideia, jamais grupo de pessoas. Então, a gente tem o nosso amigo aqui que vai começar ou já começou a criar conteúdo sobre terapia. O inimigo comum dele é muito claro. O inimigo comum dele é o senso comum de que você não precisa de terapia. O inimigo comum dele é o próprio coach, que ele é raso, ele é uma coisa que seja conquiste sua vitória. É o Paulo Vieira. É um combate muito claro, né? Só que alguns outros combates não são tão claros assim. Então, por exemplo, vou usar de novo o exemplo da imobiliária. Pô, quem a imobiliária combate? A imobiliária, ela pode, a pseudociência, que os caras gritam yes, 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 exatamente isso. Com quem que uma imobiliária vai combater? Ela vai combater a irregularidade, talvez, ela vai combater as falsas promessas, ela vai combater o vender a todo custo. Não, a gente não está aqui para vender a todo custo, a gente está aqui para entregar o seu sonho, que é a sua casa, o seu apartamento. E a gente não vai, se for para a gente não te vender, porque isso não cabe no seu orçamento agora, eu prefiro não te vender, mas que você confie em mim, porque a hora que o momento chegar, eu vou estar aqui para te ajudar verdadeiramente. Né? E aí ele vai combater tudo que vai contra isso. As pessoas querem te vender a qualquer custo, o cara quer te vender um terreno que é nada a ver.
Enfim, você pode criar o seu inimigo comum a partir dos seus próprios valores, né? Se você defende uma coisa, naturalmente você vai contra uma ideia que vai contra o certo, o que é certo para você, no caso, ou para sua marca. Bom, chegamos no penúltimo aqui, que são as palavras sagradas. O que são as palavras sagradas? Todo grupo com uma identidade forte carrega um vocabulário próprio. São termos que funcionam como uma senha de pertencimento. Quem usa a palavra certa mostra que é de dentro. Esse exercício léxico compartilhado separa quem faz parte. Funciona como um símbolo dito em voz alta. Trouxe alguns exemplos dos mais aleatórios para vocês entenderem. Se eu falo amém em alguma situação, pode ser só um jargão popular, mas isso indica fortemente que eu sou um cristão. Se eu tô em algum lugar praticando algum esporte e alguém fala assim, não sei se eu deveria, e eu falo assim, just do it. Cara, é muito difícil que a pessoa não reconheça. E aí, ô, fã da Nike? Entende? Outra aqui, trazendo para o lado político, Deus, Pátria e Família. Eu não falei nome nenhum aqui. Eu não falei nome nenhum. Quando eu uso essas palavras, a imagem já vem à cabeça de vocês. Porque são palavras sagradas, sabe? Quando você tem a repetição dessas palavras, você tem um fortalecimento do grupo. Então lembra que a gente falou de símbolo? A gente falou de ritual? Aqui a gente também está falando de uma coisa que o tempo te dá força sobre isso. São maneiras que a comunidade se reconhece. Por exemplo, nós no Conteudizes, nós não temos palavras sagradas ainda. Em algum momento eu espero ter. Só que ao momento que isso for criado, a gente vai repetir com tanta veemência que ao falar isso, quem é de fora fala assim, por que todo mundo fala isso? Eu quero entender. A partir do momento que ela entende, ela já se sente mais parte do grupo. Ele não é um exercício muito fácil de aplicar, mas a partir do momento que isso nasce na sua marca, na sua comunidade, no seu movimento, pode ter certeza que você está criando um movimento forte. É o vocabulário que separa quem pertence de quem apenas observa. Então, alguns exemplos aqui. Como que uma marca grande faz isso? Uma marca tem suas próprias palavras. Muitas vezes fazem parte da própria crença da marca. O BRKS Edu, não sei se todos conhecem, um cara que cria vídeos sobre jogos há muito, muito tempo. Ele começa todos os vídeos falando da mesma forma e com a mesma entonação. Ao repetir isso, qualquer um que fale as palavras dele com a entonação, lembrará dele. Então, essa repetição que faz com que as pessoas te reconheçam rapidamente. E reconheçam mesmo que não seja você falando, né? Se você tiver dúvida aí que eu tô falando, entra aí no YouTube e coloca BRKS Edu. Qualquer vídeo que você colocar dele, ele vai começar, fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. No vídeo de hoje, ele vai falar desse jeito. E ele é reconhecido por conta disso. Então, como que você consegue aplicar isso? Crie frases que te representem ou representem a sua comunidade. Então, quem quer dinheiro? De quem vocês lembram? Oi, gente! De quem vocês lembram? Porque são repetições que você consegue aplicar e vai reforçando de novo o senso de comunidade. E por último, não menos importante, na verdade talvez seja o mais importante, toda comunidade precisa de uma liderança. Não só, não precisa ser uma pessoa em si, mas ele precisa ter uma imagem de líder. Eu até, antes de ler aqui, eu tentei ser o máximo, envolver todos da mesma maneira. Então, Buda, Jesus, Lula, Bolsonaro, Mussolini, Trump, Hitler, Steve Jobs, Marco Aurélio, Jeff Bezos, todos eles lideram um movimento, um lado. A maioria deles vai ter todo o conjunto desses 7 elementos, vai ter palavras sagradas, vai ter símbolo, vai ter os ícones, todos eles vão ter isso. E não é uma mera coincidência. Então, todo sistema de crença tem uma figura que encarna essa visão. Alguém que empresta o rosto e a voz aos valores da comunidade. O líder é a referência visível, aquele que puxa a direção e, por isso, é acompanhado. Então, qualquer pessoa que já jogou algum joguinho na vida sabe assim, se você bater no líder, o resto não existe, porque o líder ele é a própria personificação dos valores daquela comunidade. E todo criador, ele tem a chance de ser o líder da comunidade que ele está formando.
quando a gente fala, principalmente no Instagram, a gente se esquece que o botão que tá lá, ele se chama botão de seguir. Ele não tem esse nome à toa. As pessoas seguem você. As pessoas seguem um líder. Se você não tem um posicionamento, se você não tem um mínimo de opinião, elas podem até estar lá como seguidores, mas elas não te seguem. Sabe? Então, vocês precisam entender que quando você junta tudo isso, ter as suas crenças, ter os seus símbolos, quanto mais desses 7 elementos você tiver, mais você vai ser visto como um líder daquela comunidade. E um líder não necessariamente ele precisa combater alguma coisa veementemente. Vou usar o exemplo do Gaules de novo. Cara, o Gaules é um cara que ele já teve depressão, ele é um cara que luta contra isso, ele direto, além de jogar os jogos, ele tenta reforçar que, pô, cara, você não precisa ficar mal, tem saída, ele tenta reforçar isso de toda maneira. Quando ele tem esse tipo de posicionamento, esse tipo de crença, ele tá sendo uma liderança de várias pessoas que falam assim, pô, cara, eu tava na pior lá, e depois de ouvir você, de ouvir a sua história de criação, eu pensei diferente, eu comecei, pô, agir diferente, mudar meus hábitos, tal. Então essa imagem de liderança é literalmente a personificação de todos os valores que a gente citou até aqui nessa aula, né? Uma comunidade sem um líder, ela não existe, ela simplesmente não existe, né? Então, pensa o seguinte, é hipotético isso, absolutamente hipotético, mas se eu e o Jimmy saem aqui do conteúdo disso, a gente sempre sai do grupo, querendo ou não, em nenhum momento a gente se colocou como líder aqui, obviamente, a gente que publica os conteúdos, a gente está como administradores do grupo, mas é porque a gente está iniciando esse movimento, puxando vocês para esse assunto, puxando vocês para uma forma de pensar diferente. E não é porque eu sou líder que em outras comunidades eu não sou liderado. É um pensamento que a gente tem que ter que, caramba, então eu sou líder, então, não. Em certos momentos, você é líder. Em outros momentos, você é liderado. Então, por exemplo, eu sou um grande consumidor do Alan Zoca. Acredite se quiser. Gosto muito do conteúdo dele. Cara, e presta atenção no que ele fala, presta atenção não só quando ele tá jogando, mas a forma que ele se comunica e tudo mais. Me identifico e gosto daquilo. Mas aqui na comunidade, eu tento puxar a imagem de líder, de ensinar, mostrar minha visão de mundo, as coisas que eu acredito. A gente está tentando reforçar os nossos símbolos, as nossas crenças, e tudo isso fortalece quem está aqui com a gente. Então, você, para as marcas que você trabalha, ou para si próprio, você tem que pensar o seguinte: qual é o posicionamento de líder? Um líder tem lado, um líder tem uma opinião, nem que seja a rejeição daquilo que ele não aceita nunca para si próprio, né? É assim que você cria um movimento que as pessoas podem te seguir, porque elas acreditam na mesma coisa que você. Então, novamente, o Steve Jobs personificou a crença da Apple de forma mais inseparável à marca. Ele era a direção com rosto e com voz. Na economia de criadores, o líder já é o próprio criador. A vantagem estrutural dele sobre a marca é nascer com um rosto, voz e reputação exposta. Exatamente o que constrói a confiança hoje. E como você consegue aplicar isso? Assuma a liderança dentro do roteiro em vez de se esconder atrás de informação. Tome posição, defenda uma direção, apareça com um ponto de vista claro. A audiência acompanha quem conduz com convicção. E a cada roteiro, assim a sua figura de referência se fortalece. É autoexplicativo. E eu queria dizer que tem erros de português aqui, porque não foi o Maiá que fez, fui eu mesmo, e depois, antes de enviar para vocês, eu vou fazer a correção desse texto aqui, tá bom? E para a gente fechar, uma síntese, né? Um elemento sozinho é um detalhe, os 7 juntos formam uma comunidade. Cada peça isolada ajuda um pouco. A história de criação gera simpatia, um credo, que são as crenças, vai gerar concordância, o ícone gera reconhecimento. E todos esses elementos, eles vão fazer parte de um conjunto muito forte, mas que dificilmente você vai conseguir aplicar eles a todo tempo, vai conseguir fazer com que eles apareçam de forma proposital, porque às vezes eles vão aparecer de forma natural. O próprio conteúdo disso aqui, a gente vai discutindo, a gente vai vendo o que as pessoas acreditam junto com a gente, e isso vai se criando, né? Como o André, o nome de raiz, fala, às vezes o roteiro se cria. Então, quanto mais você conseguir aplicar esses 7 elementos nos seus roteiros, na sua criação de comunidade,
pode ter certeza que o seu movimento, o seu grupo está cada vez mais forte. Mas, pô, Henrique, não consigo todos. Mire no que você consegue. História de criação é uma coisa que você já tem naturalmente. Ritual é uma coisa que você consegue repetir. E os não crentes, né? Ou seja, quais são os seus valores como marca pessoal ou como marca institucional. Se você aplicar esses três aqui e conseguir colocando ao longo do tempo os seus ícones, as suas crenças e naturalmente a sua posição de líder vai se destacar. Isso é o que eu queria apresentar para vocês hoje. A gente vai abrir agora para perguntas. Então, eu não sei se o pessoal foi mandando aí no chat, eu não fui acompanhando. O Top 1 from Brasil, man, exatamente. Podem levantar a mão aí que a gente vai interagir. Se você precisar sair da aula, eu peço novamente que você deixe um comentário lá no grupo sobre o que você achou sobre essa aula, com um iconezinho. Esse emoji aqui, ó, vou mandar aqui no chat agora, para todo mundo saber. Esse aqui, ó. Coloca a sua opinião, se você gostou, se você odiou essa aula, se você amou, coloca isso com esse emojizinho, tá bom? A gente vai curtir demais. Se você postou algum stories também sobre essa aula, a gente vai repostar. Mas agora eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma opinião, é importante também. Podem levantar a mão. Ninguém? Oi, Henrique. Manda, Wagner. Cara, eu já tinha visto algo bem semelhante a esse material que você trouxe, mas aí a minha dúvida é o seguinte: para mim é um material extremamente rico de detalhes, enfim, coisas até que eu nem tinha pensado exatamente. Aí a minha dúvida, você trouxe esse material, né, em relação à criação de conteúdo para você, Henrique, ou você trouxe esse material para você, empresa? Esse material ele pode ser aplicado de toda forma. Então, seja porque assim, hoje eu presto serviço para uma empresa. Nessa empresa, eu tento aplicar isso, só que eu não sou o dono dessa empresa que eu presto serviço. Então, aos poucos, eu vou tentando implementar na cabeça do dono também, que ele precisa desse tipo de posicionamento para se fortalecer. Novamente, e não vou conseguir aplicar os 7 ao mesmo tempo. Só que a aplicação de 2 ou 3 ícones desses já começa a ter uma imagem fortalecida da própria marca. Para mim mesmo, isso está se criando aqui agora com conteudistas. Então, mesmo que o conteudistas não existisse, desculpa, e eu quisesse criar minha própria marca pessoal, eu ainda olharia para esses 7 elementos para entender qual eu conseguiria implementar o mais fácil e rápido possível para que as pessoas não me ignorem, para que o meu conteúdo não seja só mais um, né? É o que eu sempre falo, nos roteiros que a gente ensina vocês a criarem, dificilmente a gente prega, olha, seu roteiro tem que ter 1 minuto, seu roteiro tem que ter 30 segundos, seu roteiro... Não. Por que as pessoas assistem um filme de Odisseia que tem 3 horas e não aguentam um vídeo que tem 1 minuto? Porque, enfim, além do contexto que você está lá, sentado para assistir, tem a ver sobre a identificação que você tem com aquilo, né? Então, por que, por exemplo, uma pessoa vai assistir Barbie no cinema, vai assistir O Diabo Veste Prada no cinema, e outra pessoa vai assistir Tropa de Elite? Tem um mínimo de reconhecimento ali. Então, quando a gente quer um relacionamento profundo de marca, seja marca pessoal ou institucional, eu preciso de tempo de relação com essa pessoa. Então, quanto mais elementos eu tenho, naturalmente, o meu conteúdo ele vai ficar extenso. Então, se eu for contar a história de alguém, né? Então, no meu próprio perfil, tirando conteudistas, eu sou muito fã de Jurassic Park. Cresci assistindo os filmes. E aí morreu o Alan Grant faz pouco tempo. E aí, gosto muito, sempre gostei dele muito como ator, fiz um vídeo sobre a história dele. Um vídeo curto, mas nesse vídeo curto tem a minha visão nele, em certo momento. Por quê? Porque eu preciso, mesmo contando a história de uma outra pessoa, ter um pouco da minha história de criação, ter um pouco sobre a minha visão de mundo, que é as minhas crenças, é o meu credo ali. Não importa se você está fazendo para você ou para os seus clientes. Se você colocar história de criação,
crenças, ou seja, os valores daquela marca. Algum tipo de ritual, naturalmente, as pessoas que vão te seguir, elas vão criar um sentimento de confiança. Não sei se eu Cara, consegui responder muito bem, mas... pelo que eu entendo, esses conceitos eles são muito mais válidos para marcas, mas todo criador grande também segue. Então toda marca deveria seguir esses conceitos. Agora, com relação à criação de conteúdo, como a gente estava conversando aqui, só deu exemplo de criador grande, porque criador grande, que todo criador grande, bota aí, curiosamente, querendo ou não, segue os sete. Então, se você já começar com essa ideia de seguir, você vai estar cortando o caminho e vai estar construindo uma comunidade, porque hoje em dia a questão da internet não é você ter 1 milhão de seguidores, igual os exemplos que a gente citou, é você ter 10 mil seguidores engajados. É aquela questão do funil ACP também, que a gente já comentou aqui nos vídeos. Isso daí é o que vai fazer você, com 10 mil seguidores, fazer mais dinheiro que as pessoas que têm 1 milhão. Exatamente esses fatores. Porque pensa o seguinte, a pessoa que não segue nenhum desses 7 elementos é uma pessoa que provavelmente ela cria conteúdo, mas você a ignora completamente. Né? Então, qualquer pessoa que tem um mínimo de posicionamento e conta a sua história, é uma pessoa que você lembra dela. Então, pense, a gente tem um ano de eleição. Tem várias pessoas aí que são candidatos a deputados estaduais e federais. Em que você vai votar não precisa falar. Em que você vai votar em deputado estadual e federal? Esse cara, em algum momento, a comunidade dele não é grande o suficiente para ele se eleger presidente. Mas é grande o suficiente para falar assim, pô, eu gosto desse cara porque ele é defensor de animais, ele luta contra isso, ele tem uma história que ele tinha uma ONG antes e agora ele virou deputado, que virou candidato, tal. É uma comunidade o suficiente para ele acreditar que ele consegue se eleger. E para uma marca a mesma coisa. Então, pô, eu não tenho uma marca grande, mas, cara, você colocando algum desses elementos aqui, a pessoa vai escolher você e você vai ter os seus primeiros 10 clientes, os seus primeiros 20 clientes. Porque esses clientes não estão indo pelo seu tamanho, estão indo pelas suas crenças, estão indo pelo que você defende, pela forma que você trabalha, desde um prestador de serviço até um vendedor de produtos. Né? O posicionamento é um grande diferencial que uma marca institucional ou pessoal pode ter. Fechou? Juliano, pode mandar. Eu fiquei com uma dúvida aqui sobre os pesos de cada um desses 7 elementos aqui. Não sei se tem peso necessariamente, mas a minha dúvida é justamente se for focar em um deles, né? Qual deles vocês focariam? E se tem algum exemplo de como inserir isso no roteiro, ou seja, é um roteiro inteiro sobre o pilar, ou ele faz parte e ele é um elemento do roteiro de algum vídeo que eu for criar, sabe? Bom, faz todo sentido essa pergunta. Vou reforçar o que eu disse em aula. Muitos desses elementos, eles vão aparecer naturalmente conforme a sua própria criação. Mas alguns têm que ser intencionais. Então, por exemplo, a sua própria história de criação ou a história de criação da marca ou do cliente que você trabalha com. Tem uma história, naturalmente tem uma história. Você também tem uma história. Ele vai poder aparecer num roteiro que você apresentar algum storytelling, apresentar alguma ideia. Você pode ter um trecho da sua história ali contada, ou um trecho das suas crenças ali. Ou você pode, durante o vídeo, às vezes você tem um logo já. E esse logo vai aparecer como um watermark, né? Como uma marca d'água durante o seu vídeo. Da mesma maneira que você vai repetindo. Às vezes a pessoa nem lembra o seu nome, mas eu já vi esse logo antes. Né? Então, é o que é mais fácil para você. Obviamente, o papel de líder, ele vai aparecer conforme os outros 6 elementos forem aplicados. Esse é inevitável. Não dá para eu ser um líder que eu não tenho crenças, que eu não tenho história, que eu não tenho, sabe? Que eu não tenho símbolo. Mas os outros 6 são coisas que você vai ver o que é mais fácil você aplicar. Eu diria que história de criação, crenças, rituais e os não crentes são os mais fáceis. Por quê? Porque são coisas que o seu próprio posicionamento vai dizer. Então, quando eu digo posicionamento, tá, pessoal, eu não tô falando de lado político. Não tem nada a ver com política. Quando eu falo de posicionamento, tem a ver com as coisas que você acredita como um ser humano.
ou como marca, né? Então, quando uma marca ela fala que está no... Eu lembro quando eu fiz uma visita para o Projac na Globo, que eu sou formado em jornalismo, a gente fez uma visita para o Projac, tinha lá os valores da Globo, um dos valores dele era ter brasilidade. Então, para a Globo era muito importante ela ter brasilidade nos seus programas, ela ter elementos que os brasileiros consigam se reconhecer nos seus produtos, né, que são os programas que eles fazem. E é inevitável, você vê as novelas da Globo, você vê os programas que eles fazem, desde o Domingão até eu lembro da Sessão da Tarde, são coisas que são puramente brasileiras, a visão brasileira daqueles, não passam filme legendado, né? Enfim, você tem que enxergar qual que você consegue aplicar. Diria que história de criação, credo, né, que são as crenças, e um ritual, aplicar algum ritual, que seria uma linha editorial ou algo do tipo, é algo super aplicável para você. Perfeito, obrigado aí. Imagina. Mais alguma pergunta? Muitas reflexões? Algum apontamento? Manda, Raíssa. Gente, não tenho pergunta não, vou só elogiar o trabalho de vocês. Eu sou publicitária, né, já trabalho na comunicação já tem uns 10 anos, e eu fui para a estratégia justamente quando eu busquei especialização em branding. É um conceito absurdamente complexo de explicar para as pessoas, de fazer com que todo mundo consiga realmente compreender. E esses sistemas, essas formas que as pessoas conseguem encontrar de simplificar e fazer com que todo mundo compreenda da forma que vocês trouxeram na apresentação de hoje, ficou muito bom, porque são tópicos muito fáceis e muito aplicáveis, muito fáceis de conseguir serem identificados e muito aplicáveis, como você acabou de explicar para o Juliano, por exemplo. Então, eu queria elogiar, obviamente, a capacidade de vocês de narrativa, né, obviamente, mas que ficou muito bom o material, e essas coisas, apesar de eu ter estudado branding, de eu saber a maioria dos conceitos e tudo mais, no dia a dia isso acaba se perdendo quando a gente não trabalha de fato com branding de forma direta. Eu trabalho com estratégia de comunicação, faço comunicação de campanha, de modo geral, então eu não tenho como ter tanta, como você falou, autonomia, né, de ficar imprimindo isso no cliente. E aí esses sisteminhas, como esse próprio slide mesmo, que está aqui na tela, que lembra a gente desses tópicos, assim, no dia a dia, eles funcionam muito para mim, assim, para eu conseguir voltar e visitar, consultar, né, consultar, revisitar e lembrar, e sempre ter ali uma microdescrição, sabe, do que significa cada coisa, para poder ser como se fosse um checklist, assim, do dia a dia, na hora que eu estou criando alguma narrativa para alguma coisa, eu vou lá e consulto, e aí eu lembro de aplicar, porque faz sentido, o que faz sentido aqui de eu conseguir aplicar nisso. Então, é isso, eu elogio. E eu pensei em um monte de exemplos enquanto vocês estavam falando tudo, eu vou ver se eu consigo consolidar tudo e compartilho lá no grupo depois. Pô, maravilha. Muito obrigado, Raíssa, obrigado mesmo. Esse tipo de depoimento é o feedback que a gente precisa para entender se a nossa comunicação está assertiva. Novamente, dificilmente você vai conseguir aplicar esse set o tempo todo. Olhem para os maiores líderes que existiram aí de movimentos. Se eles não foram malucos, obviamente não foram mortos ou presos, eles naturalmente não seguiram esse set o tempo todo, mas a repetição desses 7 elementos faz com que eles sejam reconhecíveis ao longo da história, né? Independente se ele é bom ou mal, ele é reconhecível. E quando a gente fala de marca ou marca pessoal, para ela não ser ignorada, ela precisa ser reconhecível. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é: pelo que a marca de vocês ou os seus clientes são reconhecidos? Né? Você sai daqui com essa reflexão, é importante falar assim, pô, às vezes eu nunca fiz um trabalho ruim, só faltou posicionamento, né? Às vezes eu nunca pensei que meu produto era muito bom, mas eu só não criei conexão com as pessoas, elas não sabem a minha história. Então, às vezes o estímulo, acho que foi a pergunta do Juliano, às vezes a minha história de criação, ela pode aparecer durante um roteiro, ou pode ser literalmente uma foto, eu com os meus pais, quando eu era criancinha, falando assim, eu não seria nada sem vocês apostaram a vida de vocês em mim.
E ainda bem que vocês fizeram isso, porque hoje várias outras pessoas acreditam nas mesmas crenças que você. É uma foto com legenda, mas ela reforça muito forte a minha história de criação e minhas crenças. Fala pra mim, qual marca, vocês ou a marca que vocês defendem? Eles não têm uma mísera foto para apresentar com uma legenda assim? Ah, Henrique, mas pô, flopou. Cara, não interessa se flopou. Se 10 pessoas viram aquilo e falam assim, puta que pariu, é isso, confio muito neles. É uma coisa que precisa de repetição. Quanto mais isso é repetido e estimulado de maneiras diferentes, essa comunidade que antes era 10, agora vira 20, agora vira 30, agora vira 35, agora vira 37, né? Bora, Dito, manda sua pergunta aí. Pessoal, não vai ser uma pergunta, vai ser um contributo, como fez a nossa colega aqui anteriormente. E ela vai ser baseada na questão que o colega colocou primeiro sobre esse slide, esses elementos, é para você, Henrique, CPF ou você, Henrique, CNPJ. Desculpa, vai ser um desabafo, porque internamente aqui na Maxicom é uma das brigas que nós temos com os nossos clientes hoje em dia, tá? Que é eles distorcerem essa dicotomia perigosa que existe entre o CPF e o CNPJ. Pessoal, o CNPJ significa pessoa jurídica. O que perigosamente as pessoas não compreendem sobre marcas é que marcas são criadas para comunicar com pessoas. Ou seja, todos esses elementos fazem sentido. Por quê? Porque todo o movimento de uma marca, ela tem que ser carregada por sensações humanas. Sensações humanas. História, emoções, valores, desejos, medos, conflitos, aspirações, símbolos. Então, é perigoso a gente pensar que existe um jeito de ser CNPJ e existe um jeito de ser CPF quando estamos falando de marca. E o mercado hoje, a conscientização dos empresários, da classe empresarial de hoje, não entende isso. Não entende que uma marca, ela precisa expressar sentimentos humanos para se comunicar com humanos. O Just Do It da Nike, ela não é uma frase que comunica B2B, ela comunica B2C. Por quê? Porque o Just Do It vai implementar na cabeça daquela pessoa que quer vencer, que gosta de vencer, de que é possível vencer, mas acompanhada de uma marca que crê nisso, entende? E aí, essa dicotomia ali, né, a pergunta, óbvio que foi uma pergunta muito bem colocada, mas vê-se muito, eu principalmente vejo muito no meu dia a dia, de pessoas que querem tornar, por exemplo, marcas muito engessadas. Ah, eu não quero profissionalizar demais a minha empresa, eu não quero deixar a minha empresa com uma cara muito impessoal, tipo, querem tornar o linguajar cada vez mais técnico, querem tornar a comunicação cada vez mais padronizadas, esquecem-se de implementar, de usar os sentimentos que os ícones representam, as emoções que os elementos representam, e aí começa a se tornar, cada dia que passa, marcas cada vez mais engessadas, marcas cada vez mais pouco comunicativas. Então, nós que estamos aqui, e é bom compartilhar com o pessoal aqui, de que marcas são criadas para comunicar com pessoas. Então, elas têm que ter elementos humanos em toda a sua esteira de comunicação, tá? Então, era esse o meu contributo. Foi meio que um desabafo, porque aqui eu, cara, tô quase pegando chicote e dar uma surra nos clientes, sabe? Não faça isso. Obrigado, Dito. Uma coisa que é importante dizer é que a linguagem técnica, ela não afasta pessoas. Não acreditem nisso. Pelo contrário, ela só vai atrair pessoas muito específicas. E a repetição disso, o que vai fortalecer a imagem de comunidade, são as crenças, principalmente. Né? Então, se você participar de algum dia, tiver curiosidade de participar algum dia de um simpósio médico, eu falo isso porque eu já participei, você vai ver que se você não faz parte da comunidade, você vai sentir nas primeiras 10 palavras que eles falarem. E ver se eles querem que você entenda. Claro que não. É o que reforça a comunidade deles. Eu sou um não crente das comunidades que eu não participo, né? Sobre essa dificuldade de você, não consigo fazer com os meus clientes entendam isso. Eles só precisam deixar claro quais são os valores da marca dele.
Às vezes o valor da marca dele é exatamente, eu não quero me comunicar com todo mundo, eu quero me comunicar só com esse tipo de pessoa. Talvez ele vai ter uma dificuldade de crescimento orgânico em rede social, talvez sim, mas não é falta de posicionamento. E também, pô, ele não me ouve e tal. Cara, fala assim, como que vocês começaram? Será que tem alguma foto que a gente possa publicar só para fazer um marco? Quando que é o aniversário da empresa? Sabe? Quando que a empresa comemora os seus 5 anos de existência? Ué, isso já é uma história de criação. Quando você coloca minimamente num roteiro que aqui na fulanos e fulanos nós acreditamos fielmente que a sua solução é blá blá blá, entende? É um posicionamento, é uma crença, né? E às vezes disso nascem as suas próprias palavras sagradas. Então, cuidado com essa armadilha de pensar que, do outro lado só tem pessoas. Não, tem muitas marcas que não têm rosto nenhum, mas a comunicação dela tem um posicionamento que vai acima de qualquer pessoa, qualquer líder. Bora, Wagner. Foi muito legal o Dito ter trago essa reflexão, vamos dizer assim, porque casa bem ali com o que a Raíssa trouxe também, e com a pergunta que eu fiz se é pro Henrique ou se é para a empresa do Henrique, né? E aí, juntando tudo isso, é onde que eu queria chegar. Porque, de fato, se a gente olhar aqui, história, credo, ícones, rituais, poxa, tá o mapa da mina. Mas como disciplinar, né, Dito, o nosso cliente a seguir essa regra? Porque aí eu puxo a Raíssa para cá e falo, a Raíssa destrinchou, ela colocou, ela mapeou, né, ela apresentou isso, e você colocar isso na cabeça da empresa é extremamente difícil. Agora, do Henrique, aí é disciplina mesmo, né? Poxa, igual você falou, né? Então, cara, eu olho isso aqui com muita propriedade, cara, vocês mandam bem, o projeto é muito doido e tal, mas acho que a gente está trazendo aqui é meio que o dia a dia de cada um mesmo ali, né? Então, vale... Total. É bem importante. Isso aqui em nenhum momento é dito que é fácil implementar, pelo contrário, eu acho muito difícil. Se fosse fácil, todos nós aqui seríamos grandes criadores com crenças, com palavras sagradas, todos me enxergariam como líder, né? Não é isso, né? Vocês estão aqui no começo do Conteudistas. Eu e o Jimmy não esperamos acabar com isso nunca. Então, vocês estão aqui num momento de empresa. Como que essa empresa vai estar daqui 5 anos? Com uma história mais fortalecida, com crenças que estão mais visíveis até a nós mesmos, com rituais mais estabelecidos, até com palavras sagradas, o nosso ícone. É uma coisa que o tempo, a partir da repetição, que vai gerar força sobre isso. Sobre resistência de clientes, é inevitável. Só que se você apresentar, de novo, é uma possibilidade. Se o cara é teimoso, se é turrão, é ele que vai sofrer as consequências disso. E você, infelizmente, consequentemente também. Mas, pô, vamos contar um pouco a sua história. Você apresentar tecnicamente o porquê que aquilo é importante de aplicar, né? E que entra a linguagem técnica, ao meu ver. Que, diferente de falar assim, eu acho que isso vai ser bom. Não. Eu trago argumentos que provam que isso vai funcionar ao longo do tempo. E aqui, gente, eu tive o quê? 1 hora de aula com vocês. Mesmo para quem conhecia o tema, eu falei assim, pô, agora fez mais sentido. Mas vocês precisaram passar 1 hora aqui comigo. Vocês acham que eu consegui explicar esses 7 elementos num vídeo de 2 minutos e meio? Ia ser superficial. Por mais que eu tentasse, e ainda seria superficial. Então, com a sua empresa, é a mesma coisa. Uma coisa que eu gosto de fazer com a própria criação do Conteudistas e do meu perfil pessoal, eu faço coisas no meu próprio perfil, porque eu também sou uma empresa, uma empresa, e aí eu mostro isso como um argumento para a empresa que eu trabalho. Por quê? Foi assim, legal que você acredita nisso, mas nem para você mesmo você faz. A minha visão é que, tipo assim, a gente tá pensando em coisas próprias, né? Mas vamos pegar o exemplo de veterinário. Vamos pegar aqui os não crentes. Cara, qualquer veterinária, normalmente, ela vai se posicionar contra, sei lá, o caso da orelha. Isso aí já mostra o que ela não é. Não necessário. Mas tá todo mundo falando sobre isso. Beleza, vão ser mais uma a se posicionar. Entende? Não é que você está criando uma vertente própria, pegando algo próprio, você está pegando algo que já está ali. Só que você está falando, ó, a gente também é contra.
Ah, pessoal, teve um caso do cara que chutou o cachorro na rua, ó. A gente é contra, tá? Ah, mas todo mundo sabe que é contra, não. Todo mundo sabe, não. Óbvio, tem que ser dito. Então a gente, porra, a gente não é a favor disso. A palavra sagrada, pai de pet, vamos supor. Vamos supor que uma veterinária quer se posicionar para pegar pai de pet ou mãe de pet. Ah, mas é a palavra que todo mundo usa. Beleza, a gente vai usar também. Tá tudo certo. Se fizer sentido para você, você não quer inventar nada novo, beleza, vamos pegar o que já existe e vamos pegar pra gente também, sabe? Então não precisa necessariamente criar algo novo. Só pegar o que já está aqui no espaço e se posicionar para esse sentido. Acho que é um bom caminho também para esses clientes que são mais assim, resistentes, né, a essas mudanças. Enfim, é um desafio, né, galera? Definitivamente não é algo fácil, só que é algo comprovado de que a partir do momento que você tenta implementar o máximo possível desses elementos, é inevitável que você não tenha uma marca relevante, tá? Então, se vocês colocarem, porra, eu não vou conseguir colocar o 7, mas eu vou tentar colocar a história de criação do meu cliente, ou no mínimo, uma crença dele. Quando eu digo crença, é literalmente o que ele acredita no trabalho dele, por que que é diferente dos outros, por que que, sabe? De alguma maneira, se você coloca isso em poucas palavras num roteiro, numa imagem, numa legenda, você já tá fazendo isso. Talvez, você, pô, mas não teve impacto nenhum. Cara, isso é repetição, falei a aula inteira, é repetição, né? Eu super valido tudo que vocês falaram aqui, só que definitivamente não é uma missão fácil. A gente tá falando, gente, quais foram os exemplos que eu trouxe de movimentos políticos gigantescos, de religiões que estão há milênios aí. Só que o fortalecimento, a repetição desses 7 elementos que foram bem observados pelo autor do livro, transformam uma comunidade, um movimento, uma marca muito forte. A Apple não precisa te convencer mais nada, mas eu tenho certeza que no começo não foi o que é hoje, né? Então, se vocês terem isso como um desafio e tentarem começar pelo mais fácil, como a pergunta do Juliano foi muito apropriada, vocês vão começar a trazer mais argumentos para os clientes, assim, olha como foi legal, porque o mínimo de feedback ele vai ter, nossa, teve 2 comentários, cara, mas qual foi a qualidade desses comentários? Nossa, por isso que eu passo com vocês há tantos anos, nossa, por isso que eu só confio em vocês, tal, porque a criação da comunidade, ela é gradativa. Essa aula do Conteudistas começou com 4 pessoas online, na quinta estamos com 20. Aonde estaremos na 100ª aula? Não sei também, mas a gente caminha para isso. Vinícius vai mandar a última pergunta e depois a gente finaliza. Né, mais uma vez, não é bem uma pergunta, mas é o que eu tô vendo a galera desabafando, tipo assim, eu não consigo fazer os meus clientes mudarem de ideia e tal, né, e adaptar isso. Só que eu, como psicólogo, né, e aí, obviamente, eu tenho que lidar com pessoas e fazerem elas mudarem os seus comportamentos, porque estão sendo prejudiciais. E a ideia é que, e aí vocês vejam se vocês conseguem adaptar isso para a empresa de vocês, tá? Para o cliente de vocês. Mas o que eu faço com meus pacientes é algo que a gente chama de reforço positivo. Mas antes disso, eu tenho que criar vínculo com o meu paciente para ele entender que o que eu estou falando para ele é positivo para ele. Então, começar com seus clientes pelo que eles realmente gostam, do tipo assim, o que você gosta de fazer? Vamos tentar implementar isso, e aí depois que você meio que aceita o que o seu cliente faz, você também começa a dar a sua opinião, mas e se a gente fizer assim e tal? E aí você reforça positivamente o pessoal, tá vendo como fazer isso é legal? Tá vendo como fazer isso da visualização? Tá vendo como fazer isso vende? E aí ele vai ver o lado positivo da coisa reforçando, quando você reforça positivamente. É meio que como eu mostro para uma pessoa que precisa fazer academia, porque ela está com depressão, então precisa fazer um ativamento comportamental. Então, ó, tá vendo como caminhar é legal? Tá vendo como tomar um banho é legal? Tá vendo como arrumar a casa é legal? E aí a pessoa vê, olha, realmente faz sentido. Eu não sei se, né, vocês conseguem, vocês já fazem isso, mas vou tentar contribuir com os meus 50 centavos aqui. Cara, foi muito foda esse comentário. E é embasamento técnico, né? É uma coisa, é um lado, eu não sou psicólogo, eu nunca conseguiria trazer. É um posicionamento, né? É um lado da história que só o Vinícius conseguiria trazer agora para a comunidade. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Agradeço novamente vocês estarem aqui numa terça-feira, 8 horas da noite, mais de quase 2 horas de aula aqui. Espero realmente que tenha ajudado vocês. O grupo é um grupo de networking,
que vocês estão liberados totalmente para fazer perguntas, para interagir, para chamar outras pessoas e agregar nas empresas ou com elas mesmo. Enfim, muito legal que a gente está criando. Estou muito orgulhoso porque a participação que a gente está tendo aqui, não sei se vocês conseguem perceber, mas é muito qualitativa. É um outro nível de conversa. E isso vai melhorar. Vai aumentar. Para vocês. Já dando um spoiler também para quem ficou até o final. A próxima aula eu vou dar sobre alguma formulazinha que eu tenho aqui de roteiro. Óbvio, não é a fórmula mágica, a gente é uma fórmula para a gente visualizar melhor o que a gente pode melhorar, o que a gente não pode melhorar, o que acontece se a gente mover um dos itens da fórmula. Pra gente sempre entender, porra, isso aqui tá dando um gap de. Será que tem um gap de curiosidade aqui? Será que a razão inicial foi muito forte? Então a gente vai trabalhar de novo com esses itens e vou te apresentar novas equações, porque eu sou desse mundo. Eu sou da mega física aplicada em mini roteiros. Então a ideia é a gente pegar coisas que. Símbolos até, mas em formato de equação, para conseguir passar para vocês de uma forma mais lúcida, para que vocês. Eu sei que muita gente aí também não é de exatas, né? Eu sou mais de exatas. Então, a gente pegar essas coisas. Eu pensando que ia acabar o vestibular e nunca mais ia ver fórmula. Pois é. Nossa, a fórmula é bem mais legal essa aqui. Cara, e tudo começou porque eu lembrei da fórmula do sorvetão, né? Tipo, como é que a gente ensina um bagulho complicado pra rapaziada? Eu lembrei da fórmula do sorvetão. A gente, cara, vamos pegar uma fórmula pra gente, que a rapaziada entenda, não precisa de números. Aí começou tudo. E aí, cara, eu tenho um livrinho cheio de fórmula, e algumas fazem mais sentido do que outras, então eu tô passando o que já tá validado, porque para mim também é um estudo, né? Uma engenharia reversa. Não é, tipo, não é que eu apliquei isso daí em mim e deu certo. Eu aplico, e às vezes nem sei que aplico, e eu tenho que me ver com outro olhar. Fala, Henrique, faz sentido isso aqui? Pô, isso aí é um cliente seu, já fez sentido? E a gente começa a trocar figurinha, pô, faz sentido. Aí a gente começa a aumentar essa informação, até que aumenta a validação, aumenta a razão inicial, e quando vê, pô, a gente validou mais um jeito novo de pensar contra esses não crentes, contra esse pessoal que acredita em fórmulas rasas de criação de conteúdo, que são nossos inimigos, esses gurus de rede social. A maioria, né? Não todos. Pessoal, vou pedir para vocês deixarem um comentário. Dessa aula, a meta era 20 pessoas online. Conseguimos. Espero que semana que vem a gente tenha aqui 25 pessoas. Não vou muito longe, não. 25 pessoas. E os comentários que vocês fazem, vocês não conseguem ter noção do quão forte isso é, porque às vezes a pessoa que entrou agora no grupo fala assim, pô, preciso participar, tá rolando alguma coisa legal lá. Porque essa interação aqui, quem vê pelo YouTube, realmente não consegue ter. Então, por favor, deixem seus comentários com o emojizinho da escrita. E, de novo, muito obrigado. Tenham uma ótima e excelente semana. Vejo vocês terça-feira que vem, 8 horas. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite.